Paz Senhor a todos. Nós estamos começando nesse momento a nossa Escola Bíblica Dominical online. Estaremos estudando a 8ª lição da classe de jovens e nós estamos fazendo essa transmissão aqui paralela. Eu vou estar ministrando a aula para os jovens através do aplicativo Google Meet e por isso eu não vou estar o tempo todo olhando para a câmera aqui do YouTube, mas quem estiver acompanhando por aqui vai conseguir assistir também, tá certo? Então, a lição que nós temos hoje, nós vamos estudar a lição 8, embora esteja na lição 9, né, os jovens já sabem, a gente está com uma lição atrasada devido aos acontecimentos de Covid. Nós perdemos uma semana de aula, mas a nossa lição hoje vai tratar sobre Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Eu espero que todos tenham dado uma olhadinha, pelo menos, na lição, para poder se situar um pouco. E espero que também todo mundo esteja conseguindo me ouvir. Aí na sala tá tudo bem, né? Todo mundo ouvindo normal. Faça o joinha, pronto. Então vamos lá. Abacuque, antes de chegar no texto do dia, a gente vai ver que a história de Abacuque é interessante porque Abacuque é um livro que só tem 3 capítulos. E ele é um livro profético, mas ele é um livro que tem orações, né? A gente vai ver. Ele é um livro que o primeiro capítulo e no último são orações. 2 orações que eles fazem, principalmente esses 2 capítulos. E você vai olhar a primeira oração, ela é uma forma de oração, é um questionamento a Deus. E no final, a oração que ele faz é totalmente diferente, é uma oração de esperança. E dentro do contexto dessa lição a gente vai indo, tá certo? Caminhar. Então, o texto do dia diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, que é do capítulo 3, Abacuque capítulo 3, versículo 2, que é um texto bem conhecido, inclusive muito usado para temas de festividade, que a gente vai ver, muita gente usa essa parte, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, que é uma oração que Abacuque faz por um avivamento no povo de Israel, tá certo? E a síntese diz: a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e com ele descobrir o valor da fé e o segredo da esperança. Como eu disse, o livro de Abacuque é um livro de intercessão. É um livro em que Abacuque vai interceder não pelo todo o povo de Judá, a gente vai ver isso, e a gente vai contextualizar. Mas antes, os objetivos desta lição, os objetivos mais claros, né? O primeiro é comparar a iniquidade em Judá e na contemporaneidade, ou seja, a gente vai pegar aquilo que a gente já tem visto nas outras lições, de Jeremias, de Daniel, né, que a gente teve a oportunidade de estudar das orações deles, que é a iniquidade que havia no meio do povo em Judá naquele tempo, e a gente olhar para a realidade de hoje não está muito diferente. O segundo objetivo é contemplar o cuidado de Deus para com os justos e conhecer o que é intercessão, tá certo? Porque a gente sabe que existem várias formas de oração, né? Existem orações de agradecimento, existem clamores, existem intercessões, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso juntos, tá certo? O texto bíblico, ele está em Abacuque, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, e depois do versículo 15 ao 19. Eu vou ler do 4 ao 6 e depois continuo do 15 ao 19. 4 a 6 diz o seguinte: E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão,
e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. O dezes... Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele vai dizer que é para o cantor-mor sobre os seus instrumentos de música. Esse versículo 17 e 18, eles também são bem conhecidos da gente, né? A gente usa muito também em temas. É bem comum, né? Ainda que a figueira não floresça, é tema de muitas canções também. Então, embora o livro de Abacuque seja curto, parte dele é bem conhecida e bem utilizada. E a gente vai perceber que o livro de Abacuque, ele não foi direcionado ao povo de Judá como um todo, ao povo que estava na impiedade. Ele é um livro intercessório e direcionado àqueles que permaneceram fiel mesmo em todo o desvio da maioria. Seria para o remanescente, como se fossem gotas de esperança para aqueles que ainda permaneciam fiel a Deus. E outra coisa, Abacuque não datou o livro, porque geralmente a gente vê que nesses livros proféticos, ou a gente vê em outros livros, os profetas faziam questão de datar, por exemplo, no ano do reinado do rei tal, né? Ou, sei lá, no 10º mês do ano, sei lá, 15 do rei tal. Porque isso dava uma noção de tempo, de qual era o período que estava acontecendo aquela história. E Abacuque não, ele não fez isso, mas pelo contexto do livro, tem até aqui, de Abacuque, entende-se que foi próximo do início do cativeiro babilônico. Por quê? Porque se a gente for dar uma olhada no primeiro capítulo, ele começa a orar a Deus perguntando, no versículo 2 de Abacuque, do primeiro capítulo, diz: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás. Porque Abacuque, assim como os profetas que estavam ali naquele tempo, viram quão desordenado estava o povo, quão desviado, quanto a corrupção havia crescido naquela nação, quanta maldade e violência. Então ele estava dizendo para Deus: até quando eu vou apresentar ao Senhor, eu vou clamar, eu vou interceder, dizendo violência, né, desordem no meio do povo, e o Senhor não vai fazer nada. E a gente vê que ele vai falar porque Deus diz que os caldeus, que são os babilônicos, tá certo? O povo caldeu é o mesmo povo babilônico, em alguns casos vai ser chamado caldeus e outros babilônicos. Eles é quem vão trazer o castigo e o juízo a Jerusalém, a Judá. E por causa disso, Abacuque vai questionar, mas por que uma nação tão ímpia? Porque Babilônia era uma nação totalmente pervertida. É porque eles vão executar juízo sobre Israel se eles são tão perdidos ou mais, né? Estão tão longe de Deus ou mais do que o próprio povo de Judá. E aí a gente entende que esse Abacuque está num contexto um pouco antes ali do cativeiro babilônico, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, que aí a gente já começa a interagir, para depois a gente entrar no tópico 1, tá certo? Se não tiver, digam que não, tá certo? Só para não ficar esperando.
Tudo ok aí? Tá certo. Deixa eu só... Minha aguinha vai passar ao vivo aqui no YouTube, para não perder o costume. Mas vamos lá. A iniquidade de Judá, caos e sofrimento. Eu quero ler essa primeira parte desse parágrafo que é grande, que diz assim: em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações. Já não havia mais um interesse legítimo para o arrependimento e retorno ao Senhor. E, infelizmente, essa situação se agravava cada vez mais, que foi exatamente o que a gente conversou nas lições anteriores. A gente conversou que a iniquidade chegou num ponto tão alto que Deus trouxe palavras de juízo para aquele povo. E a gente vai entender que quando Deus trazia aquelas palavras através dos profetas, não era para que eles... porque Deus tinha prazer em destruir o povo, não era isso. Era para que o povo se arrependesse. Só que o povo estava tão perdido e tão fora de controle que eles não se arrependiam. Tanto que Jeremias ele tem um ministério profético de cerca de 50 anos e o povo não dá ouvidos a Jeremias, a não ser uma pequena parte, né, que a gente chama de remanescente, mas a grande maioria da nação não ouve e por isso vem o juízo ajudar ao ponto de um certo momento, antes de acontecer, Jeremias começa a orar pelo povo e Deus diz para que ele não ore pelo aquele povo para o bem, porque não adiantaria mais ele interceder pelo povo, porque o povo estava completamente desviado. Tá certo? E aí, esse é o contexto também. A gente identifica que ele estava nesse mesmo período. E a gente vê que Abacuque, como muitos profetas, como os profetas, ele sofre com a situação. Abacuque, ele toma para si aquela situação de desigualdade, de violência, e começa a clamar a Deus, querendo entender o porquê de tanta coisa ruim acontecer, não só com o ímpio, mas com aquele que era bom também. Porque os bons acabavam sofrendo também junto com os ímpios por causa da maldade geral, tá certo? E aí ele começa a clamar e questionar a Deus. E a gente vai percebendo ao longo do texto do livro de Abacuque que ele é bem ousado na sua oração, porque ele pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei dizendo violência, né, e nada vai acontecer? Ele faz uma oração que poucos de nós fazemos, ou até mesmo poucos antes, naquele período, fizeram. Ele questiona mesmo a Deus o porquê daquela situação. E a gente entende, pelo contexto, que Abacuque, ele tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que conhecia Deus de verdade, tá certo? Ele se colocava diante de Deus com orações e também ele tinha uma conduta coerente em relação àquilo que ele dizia, né? Ele vivia de fato para Deus. No subtópico 2, ele diz: vivendo em tempos de iniquidade. É uma comparação do que acontecia naquele tempo com os tempos atuais, tá certo? Eu vou ler o comecinho também. É basicamente o que a gente já falou, mas só pontuando. Eu vou lendo para a gente discutir. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido em nosso cotidiano também. O mundo atual passa por momentos onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. Isso é uma realidade, isso foi dito por Jesus, né, que nos últimos dias, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente tem visto que a iniquidade hoje tem alcançado níveis semelhantes ao desse período, níveis semelhantes ao período lá de Noé, porque também Jesus disse, né, que nos últimos dias, um dos sinais da vinda dele, da volta dele para buscar a sua igreja, seria que
cada um estaria vivendo a sua vida, as pessoas estariam se casando, ele deu esse exemplo, casando e dando-se casamento, mas ele quer dizer que as pessoas não estão nem preocupadas com o que diz respeito à eternidade, né? Estão vivendo a sua vida terrena aqui sem se preocupar com a sua alma, com a vida espiritual, que é o que a gente vê hoje, cada um seguindo o seu caminho, cada um fazendo a sua vontade. A gente vê hoje que existe uma frase muito comum que diz que se te faz feliz, é bom, né? Se você se sente feliz, se o que você está fazendo te faz feliz, é certo, sendo que a gente sabe que nem sempre é, tá certo? Nem tudo que traz felicidade ou uma alegria momentânea é certo, é o que Deus quer pra gente. Isso, na verdade, é um engano, é uma estratégia do mal para nos enganar, fazer achar com que aquilo que a gente pratica, que está nos trazendo um prazer momentâneo, vai durar, e é bom se está trazendo alegria, tá bom, não tem problema, não é errado. Essa é a expressão que se usa muito hoje, tá certo? E a gente continuando aqui, diz, a destruição da família e a condenação do padrão da vida santificada, a violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante. A corrupção atingiu nos últimos anos índices jamais vistos na história da humanidade. As multidões de todas as idades que moram nas ruas mendigando e sendo desamparadas se ampliam a cada dia. Ele vai continuar dizendo: a fome tem atingido uma parcela cada vez maior da população, a prostituição e outras formas veladas de mercantilização, ou seja, de venda, de comércio dos corpos, levando à objetificação dos seres humanos. A justiça que não mais é a favor do justo, mas é destruída por leis frouxas e interpretações compradas, as doenças da alma levando um número crescente de pessoas ao suicídio, mutilação e crises psicossomáticas, que são doenças que começam na mente e refletem no corpo, ou seja, problemas de ansiedade, problemas de pânico que acabam trazendo doenças físicas também, por consequência. Aí ele vai dizer guerras e terrorismos em todos os continentes, além de muitas outras realidades aqui não mencionadas. Então a gente vê que atualmente o mundo tem estado assim num nível de perdição completa. E isso é fato porque a gente vê a miséria aumentando, a fome, né, pessoas em situação de vida assim terrível, que você olha e não tem condições de um ser humano viver uma vida daquela, mas vive porque a desigualdade social tem aumentado, ou seja, pessoas cada vez ficando mais ricas e outras mais pobres, a diferença, não existe um equilíbrio financeiro para todas as pessoas. E aí algumas pessoas vão dizer porque umas não querem trabalhar, outras não são esforçadas, são preguiçosas, mas não é verdade. Que a gente vê que realmente tem pessoas e pessoas, mas não existem oportunidades iguais para todo mundo, como alguns querem dizer. Porque a gente vê que você pode até ser uma pessoa esforçada a correr atrás, mas se você não tiver um facilitador, não é tão simples assim. Agora, para a gente que acredita em Deus, a gente acredita que Ele é quem abre as portas, Ele é quem abre os caminhos. Só que eu não estou falando disso, eu estou falando em termos humanos, as oportunidades não são iguais para todos. Né? A gente vai ver isso, que tem muita gente que tem muito mais facilidade de acesso a uma educação de qualidade, ao emprego. Tem muita gente que procura emprego e não consegue. Por quê? Porque ele não quer? Não, simplesmente porque, além de estar difícil a situação, muita gente acaba sendo colocada porque é conhecido de alguém, porque tem um conhecimento com alguém, tá certo? E a gente vê muitas coisas. Ele fala de uma situação aqui, essa questão da justiça, né? A justiça sendo muito relativa, problemas psicológicos que têm afetado muita gente nesse tempo, a questão de ansiedade, questões de depressão, pânico, principalmente nesse período agora de pandemia que a gente está vivendo, porque muita gente, por ter que estar ficando em casa, agora menos, né? Mas antes mais, tem esses problemas desenvolvidos, tá certo? E a sociedade totalmente desvirtuada, fora do padrão que Deus estabeleceu, como estava naquele tempo de Judá. No subtópico 3 diz, é chegada a hora, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer enquanto isso.
Tudo tranquilo, então? Sem perguntas? Para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou comentário, eu estou lendo aqui, eu consigo ler, tá certo? Então vamos lá. É chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros foram alertando o povo quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas. Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, que gastou sua vida chamando o povo ao arrependimento e sendo castigado paulatinamente, ou seja, sempre, aos poucos, por isso. Isso aqui eu não vou nem falar muito, porque a gente já falou muito sobre Jeremias, sobre tudo que ele passou e o que os profetas sofreram por entregarem a mensagem de Deus e o povo não dar ouvidos. Escutavam, mas não davam ouvidos. E aí, nesse contexto, é aquilo que eu falei, Abacuque, ele não se direciona ao povo, ele se direciona primeiro a Deus. Ele começa a clamar a Deus e pedir por misericórdia para aqueles que eram justos, aquele que ele tinha como justo diante de tudo aquilo, porque ele sofria com tudo o que estava acontecendo. E os profetas, eles eram essas pessoas que se colocavam no lugar da nação, ou no lugar da grande maioria. Eles não só sentiam a dor, como eles pediam perdão pelos pecados da nação, muitas vezes não tendo cometido os mesmos pecados, mas eles pediam perdão. E buscavam a Deus de toda forma, intercedendo pelo pecado do povo, tá certo? No tópico 2, fala sobre o castigo de Judá. E no primeiro subtópico vai falar sobre bênção e maldição. E vai dar o exemplo aqui de Moisés, quando lá no final do livro de Deuteronômio, ele vai apresentar para o povo que eles devem escolher entre a bênção e a maldição. Ele vai falar que o povo deve obedecer, ele vai mostrar o que a obediência irá promover aquele povo, né? Se eles obedecerem, o que eles vão conquistar diante de Deus. E se eles não obedecerem também, ele faz um relato lá no final de Deuteronômio, antes da sua morte, explicando tudo isso. Ele diz: escolhe, pois, a vida, né? Ou a bênção. Eu tenho posto diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E é isso que Deus traz para a gente o tempo todo. Não só para a gente, mas para o povo de Judá naquele tempo. Quando Deus fala algo duro, algo de juízo, é porque ele quer que a gente escolha o caminho contrário. Porque se a gente continuar no mesmo caminho, o juízo dele vai vir, sim. Por quê? Porque ele é mau? Não, porque nós escolhemos andar segundo a nossa própria vontade, segundo aquilo que a gente entende ser bom. E aí o pecado, ele traz consequências. A própria palavra diz que o quê? O salário do pecado é a morte. Salário é o quê? Pagamento. Ou seja, o pagamento pelo meu próprio pecado, pelas minhas próprias escolhas, por aquilo que eu escolhi para mim como estilo de vida, tá certo? Olha o que diz no segundo parágrafo desse bênção maldição, que é o parágrafo pequeno, diz assim: Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, porque Abacuque questionava isso. Mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Ou seja, houve um tempo aí, Deus dando oportunidade àquele povo de se arrepender e deixar os seus maus caminhos, tá certo? Tudo tranquilo? Perguntas, comentários, façam aí. Sim ou não? Vamos lá, gente. Tem que falar, tem que argumentar aí a lição. Eu já fiz pelo Google Meet por isso. Pois é, cadê ela? Para perguntar. Cadê Laílson, Eledilson perguntar ou comentar? Caiane gosta de comentar.
Então, vou lá. Qualquer coisa, vocês podem me interromper se vocês quiserem fazer algum comentário. Não tem problema, não. Vocês ligam o microfone e falam. O sofrimento dos justos. E aqui é onde entra essa questão que ele vai questionar porque os justos sofriam também com os maus, né? Sofriam principalmente por causa da maldade daqueles que não estavam servindo a Deus de verdade, né? Porque o que acontecia era que os que estavam no pecado, eles faziam todo tipo de injustiça contra os outros. E aí vem a pergunta de Abacuque perguntando por que os babilônicos, né? Por que os caldeus? Já que ele era um povo que era tão perverso. E Deus vai mostrar que, embora a Babilônia iria ser usada para trazer juízo a Jerusalém e ao povo de Judá, o reino do sul, eles também teriam juízo ao tempo certo. É tanto que a gente vai ver, a gente observa que no fim do cativeiro, né, Ciro domina a Babilônia, né? Ele entra ali diante daquele contexto em que o rei Belsazar tem aquela visão em que a mão de Deus escreve na parede, depois de ele pegar os utensílios do templo que tinham sido trazidos por Nabucodonosor lá atrás, tá certo? Muitos anos antes. A gente vê que Daniel tinha quase 90 anos já nesse período de 87 a 90 anos. E Daniel chegou com cerca de 17 anos, porque a idade era que foi levado o pessoal, a primeira leva de jovens era 15 a 20. Então, quase passaram 70 anos, aí ele, fazendo aquela festa, decide usar os utensílios do templo, Deus se manifesta e diz que ele foi pesado na balança e achado em falta, e o reino dele havia passado. E aí Ciro toma aquela nação, Ciro, o mesmo que Isaías já havia profetizado muitos anos antes, tá certo? E aí a gente vê o juízo vindo para a Babilônia, ou seja, Deus, não é porque ele permitiu que Babilônia dominasse e levasse cativo Judá, Deus também não estava vendo os pecados do povo babilônico. A Babilônia foi só um meio, né? O Império Babilônico foi só um meio que Deus usou para trazer o juízo ao povo de Judá, tá certo? Olha só. Deixa eu ver só. No subtópico 3 diz pela fé. Quer falar? Pode falar. Sobre esse juízo, que uma certa vez eu estudei sobre uma passagem da Bíblia, aí li, né, o comentário da Pentecostal, e é algo bastante real. E quando a iniquidade do povo chega a um nível muito alto, a misericórdia de Deus, ela cede lugar ao juízo. Ao juízo. É isso? Exatamente. Exatamente, porque Deus ele nunca executa juízo assim de uma hora para outra. Ele sempre, você vai ver ao longo da história que ele sempre vai dando oportunidades. Você vê que Jeremias passou 50 anos, aí teve Jeremias, teve Abacuque ali no mesmo período. Dentro do cativeiro se levantou Ezequiel, tinha Daniel como homem de Deus, mas a gente vê que mesmo assim o povo não se arrependia. O povo não se convertia. Ezequiel foi levantado no contexto que a primeira leva já tinha sido levada dos jovens. Ezequiel estava ali no meio, junto com Daniel, junto com Misael, Ananias e Azarias, e não tinha tido o segundo ataque nem o terceiro ainda. E Deus vai levantar Ezequiel, porque mesmo Babilônia, Nabucodonosor, tomando e levando esses jovens, no início não havia sido destruída ainda Jerusalém. Jerusalém foi destruída da terceira ida, tá certo? O templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Mas da primeira, o povo ainda não teve essa noção de se arrepender. Continuaram praticando, continuaram fazendo o que queriam, e aí Deus vai e levanta Ezequiel. E outros que foram levados para a Babilônia se corromperam na Babilônia, tá certo? E aí a gente vê o pessoal ali insistindo, mas quando a iniquidade chega a um tamanho tão alto, né, um nível tão alto, a misericórdia, Deus deixa ela para executar o seu juízo, porque já houve oportunidade demais e as pessoas não quiseram, tá certo?
O subtópico 3 fala pela fé. E a gente sabe, né, que em Hebreus até cita aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e, e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é nela que nós devemos firmar aquilo que nós esperamos, porque ela é a prova daquilo que a gente ainda não consegue ver. Porque a fé nos faz acreditar naquilo que ainda não aconteceu, nos dá a certeza que, embora não aconteceu, vai acontecer. E a gente sabe que tem alguns tipos de fé, né? A fé natural, tem a fé para a salvação, tem a fé como dom, o fruto, que é a fé como fruto. Mas a fé nos dá essa convicção, por exemplo, de que, digamos, eu estou doente agora, não estou bom, mas eu tenho fé que eu vou ser curado. Ou alguém que eu conheço. Então é uma certeza a respeito de algo que eu ainda não vi acontecer. Mas eu creio, não por mim, mas pelo Deus que eu conheço, que é poderoso para executar aquilo que eu estou pedindo. Tá certo? De acordo com a vontade dele, é claro, e se o nosso pedido for um pedido coerente, também diante daquilo que ele nos ensina. Tá certo? E essa questão de fé, ela é falada no livro de Abacuque, no capítulo 3, na oração que ele faz. Deixa eu ver aqui. É porque eu não separei o versículo, mas Abacuque ele fala sobre a fé. O 2, capítulo 2, versículo 4, que é bem conhecido também. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Ele está falando dos ímpios, tá certo? Ele vem falando dos ímpios, quando os caldeus serão castigados. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele traz aí a situação. Ele diz assim, ó, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido, quando eu for, né, respondido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aí ele fala: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E, é aí que Abacuque fala que o justo, como a gente diz, vive pela fé. Nós não vivemos por vista, não vivemos por aquilo que o olho humano apenas pode alcançar, mas pela fé daquilo que há de vir ainda. Porque se nós esperamos em Cristo, nós esperamos pela fé, porque ninguém aqui conheceu Jesus, né? De fato, fisicamente falando. Conhecemos Jesus através das Escrituras e através da nossa experiência pessoal. É fé. Se esperamos ele voltar, é fé, porque é uma coisa que a gente não sabe quando vai acontecer. Mas nós cremos que vai acontecer. E temos visto os sinais se cumprindo. Então é fé. Esse capítulo 2 ele começa dizendo assim, que ele vai ficar na torre de vigília até que do alto, até que do Senhor venha a resposta para a sua oração. E ele vai dizer que eu não saio enquanto Deus não me der a resposta, que é a respeito de quando vai acontecer que os babilônicos vão atacar Jerusalém. É interessante porque mesmo não sendo uma visão boa, ou seja, algo bom a respeito do que vai acontecer com Judá, né? Era algo terrível que iria acontecer, mas Abacuque queria saber quando iria acontecer. Ele disse, eu vou me colocar em oração até que venha a resposta a este respeito. Aí Deus diz que ele manda escreva, né, de forma grande, para que quem correndo passar possa ver, porque não é para o momento, mas que iria se cumprir. Tá certo? Mas nós vivemos pela fé. Quem tiver comentários, pode fazer, estou aí disponível. Quem quiser fazer algum comentário, pergunta. E aí, gente? Nada? Esse viver pela fé tem
muita gente que pega esse negócio de viver pela fé e se escorando nos outros hoje em dia. E não é isso, né? Ah, sim, eu sei. Eu vivo pela fé, aí não vou trabalhar, né? É pela fé. Mas não é isso, não. Viver pela fé é você, embora sendo natural, né? Porque a gente tem a nossa parte natural física e humana, a gente crê que existe um reino espiritual. É viver pela fé na certeza de que, embora, claro, eu trabalho, eu me esforço, mas é Deus quem me dá, por exemplo, falando de trabalho. Se eu posso procurar, eu tô doente, eu vou procurar um médico, claro, porque eles foram instituídos para isso, mas eu creio que a minha cura vem de Deus, seja ela através do médico ou não. Nos casos que o médico não pode realizar, né? Aquele que só Deus pode fazer. Mas até pelo médico a gente entende que é Deus quem age através dele. Viver pela fé é a certeza do cumprimento dos propósitos de Deus para a gente, ainda que na nossa visão seja impossível. Ainda que quando a gente olhe para a gente fique, meu Deus, mas como é que isso vai acontecer se não tem condições? Porque as coisas que Deus fala ao nosso respeito, elas nunca vão encaixar na nossa realidade. Porque se fosse para a gente fazer, Deus não seria glorificado nisso. A gente tem a nossa parte de participação, né? A nossa parte de esforço, de dedicação, tem a nossa participação. Mas o cumprimento das coisas compete a Ele que prometeu. É Ele quem realiza. Se fosse simples para fazer, ninguém daria glória a Deus, né? Ninguém diria que foi Deus quem fez. Ficaria algo como se fosse a gente. E Deus, ele coloca na nossa vida, ele faz promessas a respeito de coisas que são impossíveis para nós, porque aí o nome dele vai ser glorificado. E a gente muitas vezes olha para a nossa condição e capacidade, a gente não vê, e realmente não tem. O que a gente tem que fazer é buscar nele, porque ele capacita. Agora, capacitar o quê? Busca. Porque tem gente que se escora também no fato, Deus capacita, e vai, capacita e vai, assim, levando a vida do jeito que quer. Deus capacita aquele que se entrega ao propósito, aquele que se entrega ao chamado. Deus não vai capacitar o que fica deitado na cama esperando as coisas acontecerem. E nem quem quer adiantar o processo, né? Porque para você chegar lá no nível que Deus quer, existe um processo a ser atravessado. Jesus, para iniciar aquele grande ministério que ele teve, embora ele sendo o próprio Deus, ele passou pelo deserto para ser tentado. Toda a história de cada homem de Deus que Deus levantou, eles têm uma história ali por trás, tem um processo. Tá certo? Saul, por exemplo, a gente vê que ele foi escolhido por Deus porque o povo insistiu em ter um rei, e por ele não ser uma pessoa tão preparada, Samuel tinha que estar o tempo todo dizendo o que ele tinha que fazer. Puxando a orelha dele o tempo todo, porque mesmo quando ele era avisado, ele fazia o contrário. E aí é uma situação complicada, por isso que a gente tem que ter isso em mente. Então, viver pela fé não é isso que, como o Laios pontuou, não é isso. Não é viver esperando que o povo vá né, lhe manter ou lhe dar. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é saber que Deus é quem abre a porta, é Ele quem me dá saúde para trabalhar. Agora, se Ele lhe chamar para viver um ministério integral, que aí é algo específico, né, onde você não vai trabalhar, você vai viver só para o ministério, é viver pela fé, porque sabe que é Ele quem vai sustentar. Agora tem que ser um chamado dele, não uma escolha minha eu dizer que eu vou viver pela fé porque eu quero. E os irmãos têm obrigação de me manter, né? Por exemplo. Não, é Deus quem determina, tá certo? E no 3, para a gente dar continuidade, deixa eu ver só aqui o tempo, para não estender muito, para estar cerca de 40 minutos, o tópico 3 fala sobre a oração de Abacuque, que aí vai falar o homem que questionou a Deus, que foi aquilo que a gente já conversou, que ele diz, até quando eu clamarei, tu não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás. Ou seja, Abacuque entrou com ousadia ali diante de Deus. Ele disse, até quando, Senhor? Aí muitas vezes a gente é ensinado, né, que não deve questionar Deus. Mas quem disse que a gente não deve questionar Deus? Tudo depende da forma com que você faz. Você questiona Deus com soberba, porque você quer dominar Deus e quer dizer o que Deus tem que fazer, ou você de fato tem um coração quebrantado que quer entender o processo, que quer entender porque Abacuque ele queria entender por que as pessoas sofriam tanto, as pessoas boas, e até quando Deus ia permitir que isso acontecesse. Abacuque não chegou diante de Deus com soberba.
Ele estava se colocando no lugar do que sofria, do pobre, do necessitado. Não é isso que a Bíblia nos ensina, que a verdadeira e pura religião é ajudar ou auxiliar o órfão e a viúva nas suas necessidades e se afastar do mal? Então ele se colocava nessa posição de quem clamava por misericórdia, e ele queria respostas de Deus, porque ele tinha relacionamento, tá certo? Ele sabia quem Deus era. Então ele começa a questionar. E aí Deus vai trazendo respostas para ele, que ele vai escrever, né, ao longo desses 3 capítulos, e encerra aquele grande final com aquela oração muito poderosa que é conhecida até hoje, dizendo que ainda que a figueira não floresça, né, que não haja fruto na vide, tem até a música, né, que o produto da oliveira minta, que dos currais, né, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, tá certo? Porque ele entendeu que ainda que as coisas não aconteçam como ele deseja, ele precisa se alegrar em Deus, porque as coisas estão acontecendo como Deus determinou que acontecesse. É como nossa situação atual, embora isso já a gente estava falando há um ano já, né? Nas primeiras lives, se a gente for lá olhar, a gente está falando disso. Embora nada esteja no nosso controle e as coisas saíram mais do que nunca do nosso controle, Deus não perde o controle da situação. Ele está com controle de tudo nas suas mãos. E o meu objetivo, o meu dever é buscar a Deus, tá certo? E servir a Ele com todas as minhas forças enquanto a gente estiver aqui na Terra. O subtópico 2 é o poder da intercessão. Eu vou ler com vocês aqui, para a gente entender um pouquinho, para a gente ir para o 3, depois encerrar, mas eu vou dar a oportunidade para vocês falarem. O poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Nesse sentido, o questionamento não é movido pelas simples discordâncias, mas sim por uma série de sentimentos e virtude que conhecemos bem e que seriam séculos mais tarde muito bem explanados pelo apóstolo Paulo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o fruto do Espírito. Almejamos com intensidade viver essas virtudes que almejemos, né? Ele dá um conselho: almejemos com intensidade vivermos essas virtudes que integram o fruto do Espírito. São virtudes que completam o fruto do Espírito, que é um fruto composto por mais de uma virtude. E a gente vê, como eu disse, que Abacuque não estava questionando por questionar, ele não era discordar, é porque ele sentia a dor do outro, coisa que a gente precisa fazer, que hoje tem um termo usado para isso, que é a empatia, é se colocar na situação do outro, no lugar do outro, para entender o porquê e o que o outro está passando e sofrendo. Aí ele continua, pode falar. Vai falar? Pode falar. Esse negócio que você falou, né, sobre a empatia, a sensibilidade, foi algo também que a gente estudou sobre a técnica de Neemias. Ele tinha algo que hoje os cristãos não tem, é algo que está acontecendo até com o Eric ontem. A gente está pensando que isso hoje é o que realmente está faltando nos crentes hoje em dia. É o que eles estão perdendo, né? Aí, sim, devido à falta desse amor, a sensibilidade, essas coisas, a violência e o pecado vai aumentando. Igual lá em Mateus 24, 12, se não me engano, diz, né? Por causa da iniquidade, o amor de mundo se esfriará. Isso, por causa do aumento, da multiplicação da iniquidade. Justamente por causa do aumento e da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só um minuto aqui. E aí a gente vê que isso era real naquele tempo, tá certo? Também. Olha só. A intercessão é ato de mediar em favor de alguém. É como se você se colocasse como mediador, ou digamos assim, um advogado, né? Trazendo para um exemplo nosso. É como se você fosse interceder. A pessoa não tem condições,
não está em condições de se justificar ou de se apresentar, ou porque não está correto, ou porque está correto, mas está tão fragilizado que não consegue sozinho. Então alguém entra para interceder, que é o que o Espírito Santo faz com a gente, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ou seja, a gente está numa situação que não consegue chegar a Deus, ou seja, orar muitas vezes como convém ao Espírito Santo, ele vai e intercede, ele entra na frente e ora por nós. Isso é algo importante, a gente precisa entender isso, essa questão de se colocar no lugar do outro para ajudar, para estender a mão. Claro que existem situações, mas a gente precisa mais se colocar no lugar tanto dos cristãos como da humanidade como um todo, dos não cristãos também. Porque o mundo está perecendo e cabe a nós sermos aqueles que levam a palavra da verdade para os que não conhecem, né? Que levam salvação, o amor de Deus, a esperança. Ele fala, mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênçãos. Veja, aprofunda nossa intimidade com Deus, amplia a visão espiritual, intensifica a unidade e promove a bênção. Ou seja, não é só abençoado aquele que recebe ou aquele a quem eu intercedo, né? Por exemplo, se eu intercedo por Laílson, por Mariana em alguma situação, eu acabo sendo abençoado não porque eu faço isso intencionalmente para querer uma bênção, mas porque quando eu oro por alguém, eu estou me dirigindo a Deus. Então eu estou tendo mais relacionamento, intimidade com Deus. E aí, olha o que diz, amplia a visão espiritual, intensifica a unidade, porque a unidade tanto com Deus como com a igreja, porque quando eu oro pelo outro, significa que eu tenho interesse no meu irmão em saber como ele está e orar para que Deus faça algo na vida dele. Unidade, né? Unidade é exatamente isso. É a igreja ter uma só visão, um só propósito, porque a palavra diz que é um só Deus, um só Espírito que atua em todos, né? Por diversas operações, mas é o mesmo Espírito. Então, essa unidade para o povo de Deus como um todo. Tá certo? Mais comentários? Não? Então, vou continuar. Se quiserem, podem interromper. Um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre elas, porque o primeiro e o segundo têm um estilo e o terceiro é outro. Tá certo? Num primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador a ponto de questionar a Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. Mas algo acontece. O pai responde e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do crente, a fé, que está lá no capítulo 2. O justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, agora com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível, ou seja, ele via na certeza pela fé aquilo que ainda não havia acontecido. E estava pronto para um novo tempo de esperança, que é o que ele traz na oração do capítulo 3. Você pode ver que a oração que ele faz, quando você der uma olhada lá no livro, é totalmente diferente. Ele vai falar sobre esperança. Ele vai trazer palavras que vão fortalecer aqueles que são remanescentes, aqueles que se permanecerem fiéis. Ao início do 3º capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremo-nos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. Eu sempre digo que, quando a gente lê o livro dos profetas, sempre tem palavras de juízo, mas sempre tem palavras de restauração e renovo para aqueles que permanecerem fiéis. Pode olhar Jeremias, pode olhar Lamentações, pode olhar Isaías, Ezequiel. Fala muito sobre juízo, mas Ezequiel 37, a restauração, e aí por diante, tem várias cabeças, o 47, né, que são os mais conhecidos, mas em Isaías, Jeremias, a gente sempre vê palavras de esperança, no próprio livro de Daniel e de outros profetas, tá certo? Joel, ele fala do juízo de Deus, mas aí ele fala que após aquilo acontecer,
Deus diz, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, palavras de esperança, né? Fala sobre os jovens, sobre os velhos, ele diz, até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu espírito. Naquela época que existiam pessoas que eram escravas, né? Que eram compradas. Ou seja, palavras de esperança para todos. Algum comentário antes da conclusão? Nada, só Laílson que comenta, né? Cadê Laricinha? Chamar o nome. Eledius, Mariana. Nada, nada, nada? Então vou para a conclusão. Se quiserem comentar. A conclusão diz o seguinte: a intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, as portas são abertas. Olha que interessante. Na intercessão, Deus se inclina para ouvir o que clama. As portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece, e tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. A gente tem vivido isso, cada um na sua vida, nas pequenas e grandes coisas, mas a gente tem um exemplo aqui de Laílson, de Erive, que também está aqui, eu vi que ele entrou, de a igreja intercedendo e Deus realizando coisas que para nós eram impossíveis, coisas que nós mesmos não tínhamos como executar, né, com as nossas mãos, na nossa capacidade. Mas Deus interferiu por causa do propósito e da intercessão de muitos que se colocaram em oração. Tá certo? E tanto quem recebe é abençoado quanto nós que fazemos as intercessões. Ele continua: foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu o medo se transformar em paz diante de Deus, que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemo-nos nele. Eu estava comentando esse dia com uma pessoa que a oração ela é tão poderosa que quando a oração não resolve o que a gente quer na hora que a gente quer, o mínimo que ela traz é paz para a gente e alívio diante de uma situação. Você pode ver que quando você está muito desesperado, você está muito angustiado, e você ora por uma situação, se derrama de verdade, naquele momento pode não vir a resposta da oração para solucionar o problema, mas a oração lhe dá paz para lidar com a situação, né? Traz um alívio, porque ali você se derrama, você coloca diante do altar do Senhor todas as suas dúvidas, medos, incertezas, angústias, e é um mínimo, assim, né? Que já é muita coisa. Eu digo mínimo, entre aspas, mas já traz aquela paz que, como diz a Bíblia, excede todo entendimento. Então, a gente aprende com Abacuque e com os outros profetas esse papel da oração intercessória, que é se colocar no lugar do outro, interceder, tá certo? Clamar a Deus por misericórdia e entender que mesmo em meio à calamidade, Deus tem solução e Deus tem palavras de esperança. É tanto que Jeremias em Lamentações coloca pra gente o conselho, né? E era pro povo daquele tempo e serve pra gente. Põe a tua boca no pó, porque assim pode ser que haja esperança, porque talvez haja esperança, né? Então, é o nosso papel interceder, se a gente realmente espera algo em Deus, tá certo? E aí, tudo tranquilo? Pode falar. E a oração que a gente vem aprendendo ao longo da cabeça. E é importante que também preste nosso sentimento. O saio a gente tem que a gente expresse e chegue para ele e diga. Que é algo também importante dentro da oração. Verdade. Mais alguém com comentários? Essa questão do justo viverá pela fé. Olha, aparecer. O justo viverá pela fé, ou seja, é o justo. Por quê? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E quando Deus está falando isso, Deus não está falando de vingança. Justiça de Deus não é vingança. Justiça de Deus é igualdade para todos.
Então, me torno justa diante de Deus e passo a viver pela fé quando eu justamente me coloco no lugar da outra pessoa, porque quando eu tenho fome e sede de justiça, eu quero igualdade para todos. É um sentimento muito recíproco de um para com o outro. Então, me torno justa diante de Deus quando eu sou assim. E em nós está faltando muito isso, essa fome e essa sede de justiça, porque está faltando essa empatia, né? Com de certeza. Nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, nós procurarmos sentir o que a pessoa está sentindo. E com isso, muitas das vezes nós causamos danos irreparáveis, que se não for a presença de Deus na nossa vida, o caos se instaura e a destruição é fatal. Então, quando Deus ele diz o justo viverá pela fé, ele nos chama a essa fome e essa sede de justiça para que possamos viver pela fé, como já foi explicado, que não a fé que me dá direito a fazer aquilo que eu quero, mas uma fé que me faz ver aquilo que ainda não existe aos olhos naturais. Então, nós precisamos disso a cada dia. Nós precisamos entender isso, que essa fome e sede de justiça que nós temos que ter é pela igualdade para todos. É pela empatia de eu me colocar no lugar da outra pessoa, para que com isso eu não cause nenhum mal ao meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo ao meu irmão, eu me faço de mentiroso. E os mentirosos não têm parte com o Senhor, né? Então nós precisamos ter consciência do que a palavra do Senhor ela quer nos ensinar. Não só para vivermos melhor, mas para também proporcionarmos aos nossos irmãos. E quando eu falo irmãos, eu não estou falando só daqueles que vivem na presença de Deus. Eu falo no geral, porque todos viemos de uma mesma semente. E o que a outra pessoa não pode mudar aquilo que eu sou. É bem verdade que muitas vezes nós nos deixamos levar pela situação e acabamos tomando atitudes que não condiz com o nosso caráter cristão, porque a dor é tão grande, a decepção é tão grande, o sofrimento é tão grande, que acaba nos fazendo agir como a pessoa que nós mais repugnamos. Nós não admitimos uma atitude de alguém e aí a gente, quando se vê, está tomando aquela mesma atitude. É como Paulo diz, né? Miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu planejo fazer o que é bom, eu procuro fazer o que é bom, mas eu não consigo. Mas o mal que eu nem planejei, nem pensei em fazer, quando eu vi, eu já até fiz. Então é muita coisa que nós cristãos temos que entender na palavra para ser cheio do Espírito Santo realmente e podermos viver em paz, né? No mundo em que estamos vivendo atualmente. É isso aí. Amém. E aí, de quem é o papel intercessório no mundo hoje? Cadê ela? Ela se levantou a mão? Ah, nós, né? Está dizendo nós? Isso, é da igreja. A igreja tem que se colocar como coluna que sustenta esse mundo. Ainda que o mundo seja corrompido e pervertido e fora da vontade de Deus, é o nosso papel como igreja clamar não só por nós, mas pelo mundo também. Porque todos, embora perdidos, foram comprados pelo mesmo sangue. Né? O sangue de Jesus ele foi derramado por todos, embora nem todos vão desejar ou querer. Mas é o nosso papel orar por todos e apresentar a salvação a todos, tá certo? E aí é o nosso papel como igreja. Eu vou encerrar porque já vai completar 1 hora de live aqui no YouTube. Então, os irmãos que assistiram, vocês fiquem aí na sala. Aos irmãos que assistiram, eu vou encerrar. Eu agradeço, que Deus abençoe a cada um, tá certo? E provavelmente mais tarde o presbítero Antônio vai passar informações a respeito da transmissão da lição de adultos por causa dos problemas técnicos que aconteceram.